Você tá pronto para uma sessão de virgindade level Paladino 87, indo fundo em nerdices absurdas, que ninguém se importa? Porque é o que esse vídeo vai ser. Eu não vou fazer uma review genérica falando as mecânicas de gameplay, foda-se. Quer saber o que me incomoda mesmo? É que quando ele guarda o machado nas costas, ele tira o machado das costas, né? Aí ele faz assim. Muito da hora isso. Mas, se você guarda o machado nas costas assim, ele fica virado com a lâmina pra cá. E no jogo, a lâmina do machado dele fica sempre pra fora. E aí ele tira assim. Só que se você puxa o machado assim, o machado fica ao contrário. Então, enquanto todas as vezes no jogo em que ele tira o machado das costas, tem um frame mágico que a gente não consegue ver, em que o machado dele vira pro lado certo. E quando ele vai guardar, vira pro lado errado. Só que é tão rápido que ninguém repara. A não ser que você seja um chato do caralho que nem eu. Então, se você quer saber a minha review do jogo sem tomar spoilers, vai jogar esse jogo. Esse jogo é incrível. Eu arrisco a dizer que é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Se você não quer tomar spoilers, se você quer saber a minha opinião do jogo, eu vou reclamar de um monte de coisa nesse vídeo, mas é coisa de chatice, porque eu sou muito nerd, eu gosto de mitologia nórdica, eu gosto de design, eu gosto de concept art, eu acho da hora falar disso. Mas se você não liga pra opinião de arte, de nerdice, de cultura nórdica, se você só gosta de jogo, vai jogar. Eu não vou te culpar, tá tudo certo. Então, a partir de agora, spoilers. Quase irônico pensar que a franquia que era conhecida por ser algo estúpido e só pura violência, e o cara gritando e I will have my revenge, e só mata, 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 e foda-se a história, acabou sendo a franquia que ficou mais profunda e mais emocional e mais cheia de metáforas e que mais afeta as pessoas. E é exatamente o que aconteceu com Kratos. Então ele evoluiu igual a franquia. E esse é um tema que acontece muito nesse jogo, de ideias que representam esses conceitos de evolução igual tem na vida real, que tiveram no jogo. O Kratos é um personagem muito interessante, porque ele evoluiu junto com os jogos. Ele começou como aquele ignorante que só conseguia pensar em vingança, 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 e termina no fim desse jogo como alguém que está pronto para abrir mão disso, e ele sente que ele conseguiu consertar o mundo e ele vai de fato virar um deus. E que deus é esse que ele vira? Como que ele vai ser da paz se ele virou o deus da guerra? É muito simples, ele vai virar o deus da guerra do panteão nórdico. E quem era o deus da guerra do panteão nórdico? Era o Tyr. E as pessoas, eu vi muita gente reclamando na internet que a gente fica esperando para conhecer o Tyr, e quando a gente conhece o Tyr, ele é um bundão, ele não quer lutar, ele não faz nada, ele só fica meditando. E por que Tyr, na mitologia nórdica, é o deus da guerra e é o mais pacífico? É simples, porque o deus da guerra é quem mais respeita a guerra, é quem mais teve contato com a guerra. Ele sabe mais do que ninguém o poder destrutivo que guerra tem. Então, como deus da guerra, o intuito do Tyr não é causar guerras e ficar mais forte quanto mais guerras tem. O intuito do Tyr como deus da guerra é prevenir guerras. E a gente passa o último jogo inteiro e um pouco desse também aprendendo como ele passou séculos, milênios viajando entre os reinos, criando pontes, conectando os reinos, tentando fazer as pessoas se darem bem sem guerra, porque o deus da guerra é quem mais respeita o poder da guerra. E é esse deus que o Kratos vai assumir ser, agora que o Tyr não quer mais ser deus, e o Kratos vê lá no final no painel que ele vai ser adorado como deus. Esse lado, o quesito psicológico do jogo, foi o que realmente me pegou, porque o último jogo, ele lidava muito com paternidade. E quem você era antes e como você tem que melhorar para criar seu filho. Ele é sobre aceitação. Ele é sobre lidar com os traumas. E isso é o símbolo das Blades of Chaos dele, né? Que é quando ele aceita o passado dele e ele decide dominar aquilo e usar
a favor dele. Ele não tem mais medo de quem ele era, ele vai aprender com os erros e ele vai ser melhor. E eu fiquei impressionado quando eu joguei aquele jogo, porque esse jogo lidando com paternidade e tal, ele lançou alguns meses depois que o meu pai faleceu. O meu pai faleceu no final de 2017, o God of War lançou no começo de 2018. Então eu de propósito não joguei na época, porque eu não queria cutucar a ferida. Eu fui jogar um ano depois só. E quando eu joguei, é muito tocante. Dá pra ver que a equipe que fez tomou muito cuidado com essa relação de pai e filho e de que como que um pai que não é perfeito tenta lidar com os erros e tentar fazer o filho não ir pro mesmo caminho. E antes de lançar esse jogo agora, eu rejoguei o jogo de 2018 inteiro. E é impressionante a diferença que faz a minha cabeça de quando eu joguei naquela época com o luto recente e de quando eu joguei agora. Tem muitas mensagens que você só pega depois. E isso é muito típico de obras profundas. Quando você consome elas um tempo depois, você interpreta elas diferente. E eu acho que esse vai ser o caso desse jogo também, porque esse jogo, a mensagem dele é outra. A mensagem desse jogo já é sobre lidar com luto, lidar com legado e lidar com fazer as pazes com a morte. Tem isso em vários temas durante o jogo. Com o Brock, obviamente, que o jeito que eles lidam com a morte dele, o luto do Sindri e tudo mais. A Faye fazendo o Kratos fazer as pazes com a morte dela e o legado que ela quer deixar. E no fim, o Kratos aceitando, tanto quando ele achava que ia morrer e ele sentia que ele tinha que deixar o filho o mais preparado possível, ele tinha mais medo do Atreus não estar pronto para ficar sozinho do que ele morrer em si. E no final do jogo, sobre ele aceitar o legado que ele está deixando. Ele aceitar que ele precisa soltar o Atreus criar o legado dele. E aí que esse jogo entra no que eu queria falar nesse jogo, nesse vídeo, que é God of War Ragnarok quebra suas expectativas da melhor maneira possível. Eles enganaram a mim, enganaram você, enganaram todo mundo, porque eu imaginei, vendo os trailers e tudo mais, que isso seria mais do jogo de 2018. Continuando aquela aventura da onde parou. A gente achou que o Thor desceu lá, ia ter porrada contra o Thor, ele ia lutar contra todo o panteão dos deuses nórdicos, e ia finalizar com ele tendo a revenge que ele sempre tem no final e conseguindo a paz. A gente talvez achava que o Kratos ia morrer no fim desse, não sei o quê, mas a gente imaginava mais ou menos que seria mais do mesmo do último jogo. E esse jogo, meus amigos, não é isso. E parabéns God of War, eles tinham que mandar uma carta pro The Last of Jedi para ensinar como se faz uma quebra de expectativa direito. Porque eles quebraram o que a gente achava que ia acontecer, foi totalmente diferente do que a gente esperava, mas eles fizeram isso respeitando os personagens. Eles fizeram isso de uma maneira que faz sentido. Eles pensaram com carinho, eles planejaram. Não foi simplesmente, vamos fazer o contrário, e na primeira cena do próximo jogo ele vai encontrar o Thor e ele joga o Mjolnir pra trás e eles viram amigos, que nem foi a bosta do The Last of Jedi lá, que começa com o Luke jogando o sabre fora e não é o que você queria, hein? Mas enfim, eu sei que tem pessoas com problemas mentais que gostam de The Last Jedi só porque quebra a expectativa, né, Lucas? Eu, pessoalmente, acho que quebra de expectativa só por quebrar a expectativa é uma bela de uma merda. É um jeito super preguiçoso de querer ser diferentão. A minha expectativa nesse jogo, te juro, eu queria que o Thor fosse um chefão foda. Eu imaginei que ele ia ter lá, sei lá, os seus 5 ou 10 minutos dele de cena, alguma ceninha antes da luta final, alguma coisinha depois da luta final. Eu nunca imaginei que o Thor ia ser um personagem completo em que você sente a história dele, ele é bem desenvolvido, você consegue entender pelo que ele passou, você sente o quão fudido ele é da cabeça, o quanto ele o quanto a criação com o pai abusivo acabou com ele, o quanto ele já teve o passado de glória e ele foi caindo. E olha, que personagem incrível. Ele é cuzão,
mas ele é da escola Magneto, de eu não concordo com ele, mas eu entendo ele. O relacionamento abusivo que ele teve com o pai, e como ele passou... Imagina, quem tem um relacionamento abusivo de 15 anos morando com o pai abusivo já vira um adulto escroto. Imagina o Thor que faz 50 mil com o Odin abusando dele. Não é à toa que a pessoa fica piroca da cabeça. E em quesito de seguir a mitologia nórdica, esse é o melhor Thor que já teve, de longe. Eles tratam todos os detalhes desse jogo, cara. Eu fiz até aqui de homenagem, eles pesquisaram até o detalhe das tranças, e de como que as tranças na mitologia nórdica representam... ela funciona como se fosse uma aliança, ou como se fosse uma forma de lembrar quem caiu, é uma forma de honra, né? Você vê que a Faye, por exemplo, a mulher do Kratos, o cabelo dela é inteiro trançado. E porque toda a vida dela, ela doa a vida dela por causa do luto que ela tem com os gigantes. Então é tudo em homenagem. Esse tema das tranças, ele tem vários personagens. E não só isso, como a forma, por exemplo, como Thor, que já foi alguém honrado e foi um guerreiro foda, dá pra ver que ele tinha tranças feitas no cabelo, mas que elas foram desfazendo com o tempo, e ele não repreendeu elas. Então você vê que ele tem um monte de trança que estão meio frouxa, estão soltando, e isso representa ele. Ele era alguém que era honrado e representava e lutava e tudo mais, e ele foi decaindo e ele não se arrumou ainda. Então o cabelo dele e as tranças representam isso. O Heimdall, que tem o cabelo inteiro trançado, mas é curtinho. Porque aquele negócio de que na mitologia nórdica era um jeito de você perder a honra era cortar o cabelo. Então o Heimdall, ele tem o cabelo inteiro trançado, mas é curtinho. Ou seja, ele é alguém que se acha foda, ele tá tentando parecer alguém perfeito, mas que na verdade ele não tem honra nenhuma. É um monte de detalhezinhos assim que poucas pessoas vão reparar, mas deu pra ver que eles prestaram atenção nos designs dos personagens. E o design dos personagens? Agora, esse é um tema que eu acho muito legal. Eu reparei que nesse jogo, algo que eu tinha visto como um defeito no começo, depois eu fui entendendo, as armaduras estão menos da hora. Os equipamentos estão menos da hora. No primeiro jogo, tinha umas armaduras muito mais fantasia, muito mais Warcraft, sabe? Tipo, com um monte de espinhos saindo pra fora. Ele tinha umas luvas que pareciam umas garras de Wolverine. Era muito mais estilizado, era muito mais God of War antigo. E nesse, tá tudo menos da hora. Tá tudo um pouquinho mais realista. Tem uma ou outra que tem uma coisinha mais pra fora, assim, mas elas estão todas mais realistas. E isso é um tema do jogo inteiro. Ele tá inteiro um passinho a mais pra mais realista. E isso é até nas proporções dos personagens. Eu não sei se você reparou, mas obviamente você deve ter reparado que as proporções do Kratos do God of War 3 para esse mudaram completamente. Antes ele tinha aquele corpo de PlayStation 3 que era a cabecinha, ele tinha 8 metros de altura e ele era hiper longo e com mão e pé grande, que era para ter aquelas proporções exageradas de videogame para ficar bom em cena de ação e tal, isso é fácil de ler os movimentos. No de 2018 eles foram um pouco mais pro mais realista. Mas ele ainda era exagerado. No Thor Ragnarok, ele ainda é exagerado, mas ele tá um pouco menos exagerado, assim como as armaduras. Se você reparar as proporções do Kratos, ele tá um pouquinho menos largo e gigante. A cabeça dele tá mais proporcional pro corpo, ou seja, ele tá mais cabeçudo, que geralmente personagens de super-herói e tal, eles têm a cabeça pequena pra ficar mais imponente e tal. Não me leve a mal, ele ainda é bolado pra caralho, ele ainda é gigante e tal. Mas nesse jogo ele quase parece um strongman que daria pra existir na vida real, sabe? Que é algo que no 2018 ele já era um pouco mais exagerado, assim. E esse tema de puxar pro realismo vem pra tudo. A musculatura dele é um pouco menos definida. Eu entendo a dificuldade que é para a equipe criativa fazer equipamentos ficarem bem no Kratos. Isso é um desafio. O Kratos, ele sofre de um problema muito sério de overdesign, que é quando ele tem muito detalhe, ele tem muita coisa e isso acaba tirando do visual dele. O Kratos tem um design que foi feito pro visual que ele tinha nos primeiros God of War. Ele tem a pele texturizada de cinzas, ele tem a tatuagem, ele tem as blades que pegam fogo, ele tinha as proporções feitas para funcionar bem sem camisa, usando só a sainha, caneleira e bracelete. Ele foi feito
para aquele design. E aí, quando você tenta adaptar ele para um mundo onde ele é obrigado a usar calça, usar camiseta, usar a armadura que tapa o peitoral dele, ele fica estranho. Eu não sei você, mas eu não consigo, não importa se o equipamento tem 1 milhão de ataque e defesa. Eu não consigo jogar o jogo com o Kratos usando uma armadura que tapa o peitoral inteiro. Eu não consigo. Para mim, o Kratos tem que ter a tatuagem aparecendo. Ele tem que ter a pele branca aparecendo, senão fica estranho, não parece o Kratos para mim. Então eu entendo a dificuldade que foi para os criadores adaptar o visual do Kratos, que é algo extremamente caricato e exagerado e quinta série da maneira mais foda possível, para algo realista, sombrio, de alguém que está tendo que usar equipamentos para lidar com problemas sérios. E esse jogo eu acho que foi o que mais sofreu com isso, porque eles tentaram fazer as proporções mais realistas, os equipamentos mais realistas, e realmente não combinou mesmo com o design do Kratos alguns equipamentos. Ele chega a ficar feio. Como eles deixaram ele com as proporções mais humanas, por exemplo, deixaram ele menos pescoçudo. Todo jogo onde a pessoa vai usar equipamentos de armadura, eles fazem a pessoa de propósito mais alta, esticada e com o pescoço mais longo, que é para quando você colocar isso aqui de armadura, o cara não virar uma tartaruga e não ficar assim. Que acontece um pouco nesse jogo. Tem equipamentos em que o Kratos fica assim. Que é como seria na vida real se você usasse uma armadura daquela, mas a gente que está acostumado a deixar personagens maneiros, a gente brinca com as proporções, para ele continuar heróico com o equipamentão, né? Então nesse jogo, como eles deixaram as proporções mais realistas, tem personagens que ficam feios. Eles parecem cabeçudos, por exemplo. Você pode reparar que o irmão da Freya, a Feia até a esposa do Kratos, eles parecem cabeçudos, porque eles têm o ombro mais fininho, eles têm as proporções mais humanas, eles têm tipo uma cabeça para 6 de altura, uma cabeça para 7 de altura, talvez. Eles não têm aquela uma cabeça para 8, 9, que geralmente o personagem de videogame tem, assim, né? Então, eles, estando realistas, pra gente que tá com olho de videogame, eles parecem tudo fora de forma, cabeçudo, sabe? Porque eles estão mais realistas. E aí eles não combinam com esses designs heróicos de armaduras e armas épicas e tal. Então, por isso que eu falo, eu acho que eles não precisavam ter ido tão realista nesse ponto, assim. Dava pra ter mantido a história profunda só no quesito de história e mantido os visuais mais épicos. Mas eu entendo o dilema em que eles estavam. E é algo que realmente, se você não for extremamente chato com design, essas coisas que nem eu, não deve te incomodar, mas pessoalmente me incomodou. O outro jogo ele ainda era visto mais como uma forma viril, sexy, sabe? Ele era pai, mas ele ainda era aquele pai de capa de Men's Health, sabe? Nesse, ele já é um cara, ele tá um pouco mais desgastado, ele tá mais velho, a barba dele tá mais emaranhada, ela não tá retinha que era no outro. O bigode dele tá um pouco maior, ele tem fios brancos, ele tem muito mais rugas no olho, dá pra ver que ele tá desgastado. Até a altura da saia, que é algo que parece bobo, mas mexe muito na silhueta do personagem. No de 2018, a saia dele vinha bem pra baixo, aparecia o umbigo dele. E isso fazia ele ter aquele Vzinho de super-herói um pouco mais. Nesse novo, a saia tá bem pra mais, assim. É um equipamento ou outro que aparece o umbigo dele. Então ele tem aquele negócio mais de calça alta, um pouco mais de tiozão, sabe? E isso dá uma pegada mais de pai, mais de velho pra ele, sabe? E até nas artes promocionais, inclusive esse jogo, olha... Eles soltaram concept arts falsos para enganar a gente e quebrar a nossa expectativa quando saiu o jogo. Eles soltaram até um concept art falso do Odin, que era um Odin boladão, com o cabelo cheio de trança, com armadura foda. Ele era praticamente o Zeus de tapa-olho. E não é o caso. Nesse jogo, eles quebraram completamente a sua expectativa. O Odin é um tiozinho. É um cara que tipo assim, dá a sensação que se der uma bica nele, eu mato ele. Ele parece aquele cara da Grande Família que falava ô Lineuzinho, é o Odin nesse filme, nesse jogo. E é incrível, porque logo no começo eles falam, quando eles chegam em Asgard, eles falam, poder de verdade, você não tem que ficar mostrando. Quem é poderoso, é poderoso. Ele não precisa te convencer que ele é poderoso. O Odin, ele é um tiozinho de aparência, mas ele é tão foda que ele não precisa ser bolado e musculoso e ter cabelão e não sei o quê.
Ele passou dessa época da vida dele, sabe? Ele não tem que te impressionar. Se você não pagar pau pra ele te mata e foda-se. Não tem por que ele se preocupar com a sua opinião ao ponto dele querer ter tanquinho. Isso é incrível. O Odin, mais uma quebra de expectativa. Incrível. Sem deixar de seguir a mitologia nórdica. Então esse jogo, ele é cheio dessas coisas de você achava que ia ser mais do primeiro e é totalmente diferente. Você achava que ia ser a história de vingança, que a Freya ia ser uma chefona, que você tem que matar ela. Não, você se resolve com ela, como dois adultos que conversam e resolvem os problemas. Você tem que se matar. Eles tentam se matar um pouquinho, eles tentam. Mas é algo que o Kratos jamais faria nos jogos antigos. Ele tenta ser melhor. E ele acaba ganhando uma aliada. E no fim, isso faz bem pra ele. Todas as decisões que o Kratos tomou, onde ele decidiu não ser como ele era antes, no final fizeram bem pra ele. No fim, quando o Atreus deixa a gente fica até sentindo falta dele no pós-game, é a Freya que vira a nossa companheira, e ela vira o nosso Atreus lá. E cara, que decisão corajosa de fazer mais ou menos 1/3 do gameplay do jogo ser com o Atreus. Porque é de se esperar que esse, se não for o último jogo com o Kratos, ele com certeza é uma das últimas vezes onde a gente vai ver o Kratos, ou uma das últimas vezes onde a gente vai controlar ele no jogo. Em vez de terminar com uma grande explosão épica de testosterona e fazer o Kratos acabar no auge, não sei o quê, ele acaba meio que cansado, não querendo mais. O que é muito, muito sincero. E o Atreus tá com essa vontade de conhecer, de começar a ir atrás da vida dele. Então esse jogo ainda faz essa transição. E todo mundo, eu tenho certeza que se você jogou, você também passou por isso. Quando apareceu a barrinha de vida lá com o Atreus, você pensou: ah, não, agora vem a porra da fase da água do jogo, que todo jogo tem que ter a fase chata da água, vai ter que jogar com a porra do Atreus. Quando que eu vou voltar a ser o Kratos, vai? Mas 5 minutos, hein, a gente já percebeu. O Atreus é foda de jogar. É divertido jogar com o Atreus também. E isso é muito foda. Eu tenho certeza, com certeza vai ter jogo com o Atreus daqui pra frente. E eu vou querer jogar, porque foi muito legal jogar com ele. E a história dele tem muito o que render ainda. A gente não sabe o que é aquela máscara, a gente não sabe o que ele tem de Loki, o que ele tem de Atreus, o quanto que isso vai ter de mitologia, se ele vai acabar virando um vilão, se o Loki era alguém compreendido, ou se o Atreus vai ter uma queda também e vai ficar meio do mal. É tudo coisa que eles podem explorar agora. E foi muito corajoso eles tirarem quase 1/3 do último jogo do Kratos para dar pro Atreus. E foi tão bem feito que a gente nem ficou puto. A gente ainda achou foda e ainda senti falta do Atreus quando ele foi embora. E olha, eu acho que é o primeiro NPC da minha vida em que eu digo isso. Até a Yennefer no The Witcher, que tecnicamente eu tive um relacionamento de 6 meses com ela jogando The Witcher, eu estava cagando pra ela, mas o Atreus me cutucou a alma, cara, eu fiquei tristinho. Eu amei o jogo, a única coisa que eu senti da história que eu particularmente não gostei foi o final da batalha contra o Odin, que eu senti que eles ficaram o tempo inteiro: ah, a gente tem que ter alguma coisa foda pra ganhar do Odin, porque é impossível só chegar lá e ganhar dele. E meio que no fim, meio que não teve nada disso e eles só chegaram lá e ganharam dele. E tipo, pelo que foi aquela luta, que foi só os 3 contra o Odin, deu a sensação que eles poderiam no começo do jogo e ter ido os 3 lá e lutado contra o Odin. Talvez a maior dificuldade teria sido chegar até ele só. Mas eu senti que a luta final não foi algo tipo assim, nossa, só dava pra ter ganho dele assim, sabe? Porque até o Ragnarok em si, que eles criaram o Ragnarok, o Surtur lá, até ele meio que não fez porra nenhuma também. Só no final, depois que eles já tinham ganho do Odin, que ele explode Asgard. Ele não chegou a lutar contra o Odin, então, sei lá. O final do modo da história, a guerra contra Asgard, eu achei meio miada. Eu achei aquele jeito de ficar correndo nos corredorzinhos em vez de ver a guerra com 1 milhão de soldados e tudo mais. Eu achei que o PlayStation 5 ia conseguir fazer aquilo, sabe? E eu achei meio bosta aquela batalha final lá.
Só salvou que durante a batalha final, lá quando você tá naqueles corredorzinhos meio merda lá, dá pra ver o Thor lutando contra a Yaliborn lá, a serpente do mundo. E dá pra ver que eles estão lutando lá, que tá tendo uma luta épica foda, e dá pra ver claramente o momento em que o Thor dá aquela marretada final, em que ele gasta toda a energia dele pra fazer ela voltar no tempo, porque é o único jeito de ganhar dela, porque eles estão empatados de poder, ele tá faz semanas lutando contra ela, então ele gasta toda a energia dela pra mandar ela de volta no passado. E isso cria o looping temporal que a gente viu antes, em que o próprio Atreus é quem coloca a alma na cobra e faz ela crescer daquele jeito. E por isso que no God of War 2018, quando ela aparece, eles estão vendo ela pela primeira vez e ela reconhece o Atreus, ela fala que ele é familiar, porque foi ele que criou ela, né? Então é muito foda esse looping temporal que eles fizeram do Ragnarok. E também foi uma ótima desculpa que eles arranjaram de o Thor acabou de lutar, ele acabou de dar a Genkidama, gastou todo o ki dele lá, e ele já vem voando em seguida e já sai na porrada contra o Kratos. Então já é um Thor que tá todo fudido, tá cansado, ele acabou de passar semanas lutando contra a cobra gigante lá, e ele já vai logo em seguida tretar contra o Kratos, e ele já tá todo fudido e se justifica muito bem como que ele conseguiu, ganhar do Thor naquela hora, né? Porque era um Thor todo fudido, ele já tava cansado, ele tinha gastado toda a energia dele, mas eles ainda estavam em vários lutando contra ele, então ótima justificativa. O final do Thor, muito foda, é muito legal esse negócio do Odin ter matado o Thor. Fecha muito bem o ciclo dele. Cara, o Thor teve uma saga de personagem, teve um ciclo de evolução. Em 40 minutos que apareceu dele nesse jogo, 1 bilhão de vezes melhor que o Thor da Marvel em 14 mil filmes. Esse Thor é de longe o melhor Thor que já teve. E não precisou ser engraçadalho, não precisou ser bonitão de tanquinho, e só deram um arco realista para ele, você compreende a história dele, você entende por que ele ganha quando ele ganha, por que ele perde quando ele perde, por que ele é cuzão quando ele é cuzão, por que ele é forte quando ele é forte, direitinho. Cara, muito foda. Eu não tenho nada a reclamar desse Thor. O corpo dele tem tudo a ver com a mitologia nórdica, ele é forte, ele é imponente, ele tem defeitos, ele tem uma personalidade realista, muito foda. E até o jeito que o Odin manipula tudo até o fim. Até quando ele sente que o Kratos e o Atreus tinham se apegado ao Thor, que o Thor tinha virado um aliado deles, e o Atreus fala durante a luta final lá contra o Odin, você matou seu próprio filho! E o Odin ainda usa, até aquela hora ele tenta manipular eles, e ele pega e fala, só depende de vocês. Do tipo, a alma do Thor tá em Valhalla, que sou eu que controlo. Se vocês me matarem, não tem mais Valhalla, ele morre. Então vocês não querem que o Thor morra? Não me mate. Esse Odin é muito filha da puta. Até o filho que ele acabou de matar, ele ainda tá usando isso pra manipular as pessoas. Então, olha, esse Odin, ele não era o chefão de bíceps que eu esperava, mas ele acabou sendo o chefão de mente e de planos muito melhor do que eu imaginava. E esse é o tema desse jogo. Geralmente, quando eu tenho a expectativa quebrada com uma mídia, com filme, com jogo, eu fico muito decepcionado, porque geralmente é uma merda, porque geralmente é pior do que algo que eu tinha pensado na minha fanfic aqui. Porque eu sou muito nerd. Quando eu gosto de algo, eu realmente gosto. Então o que eu imagino, geralmente, é mais foda do que o que fazem. Nesse caso, o que eu imaginava não foi mais foda do que o que eles fizeram, eles foram mais nerds e mais fodas do que eu. E eu amei essa sensação. É tão bom você ser surpreendido com algo pra melhor do que pra pior. Isso é tão raro. E quando eu vou ver um filme da Marvel, eu fico o filme inteiro pensando, ninguém que fez esses filmes leu um quadrinho na vida. Eu teria feito muito melhor. E com God of War eu não tenho essa sensação. Eu sei que eles fizeram algo muito foda. Não é perfeito? Lógico, não é perfeito. Tem alguns defeitinhos. Eu, pessoalmente, senti falta dos momentos Zack Snyder, assim, sabe? Da luz dramática e o Thor fazendo os pom, 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 sabe? Toda vez que mata um inimigo de maneira foda, que ele faz alguma coisa épica e tal. Esse jogo, ele é mais realista, assim, ele é mais puxado pro vamos fazer você sentir algo internamente, ao invés de tocar tem um momento Zack Snyder pra você se sentir foda quando eles querem, assim, sabe? É um pouquinho mais realista, assim, é como se aquele jogo de 2018 fosse O Senhor dos Anéis,
que acontece alguma coisa foda e faz... E aí você, nossa, que foda, não sei o quê. Nesse é um pouco mais Game of Thrones, assim, que acontece uma coisa foda e você pensa com você mesmo no silêncio, assim, de nossa, isso foi foda. Ele é uma fodicitude menos Zack Snyder, assim, sabe? Eu senti falta um pouco disso, porque eu gostava dessa Zack Snyderzice do God of War, sabe? E eu acho que pro último jogo com o Kratos podia ter um pouquinho mais disso, assim, sabe? Eu senti que ele é um pouco menos forçado de parecer foda, assim, sabe? E eu acho que podia ter forçado um pouquinho mais, porque a gente gosta, né? Mas eu entendo que foi pra quebrar essa expectativa e criar esse arco do personagem muito foda. Então, olha, eu amei God of War Ragnarok. Se for pra demorar mais 10 anos pra ter um tão bom quanto esse, que demore. Eu prefiro que seja um a cada 5 anos bem feito do que um por jogo que nem bosta que nem virou Assassin's Creed. Então, é isso. Joga esse jogo, é muito foda. E vai ver o melhor Thor que teve.